Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Em nome da Abraco, eu gostaria de saudar a todos, né? E dizer que essas rodas de conversa elas foram pensadas justamente para que a gente conheça um pouco mais do trabalho dos nossos regentes pelo Brasil. A gente procurou separar essas rodas por temáticas, para que a gente fique concentrado em um mesmo tema, o que facilita, né, a discussão e o fluir das nossas conversas. Então, nós temos hoje como convidadas a Silmara Dresa, que trabalha no Instituto Bacarelli, e outros, né, também, outros projetos também, que ela vai falar, e a Fátima Mendonça, do Instituto, do Programa Aprendiz, né, Fátima? Fátima, para mim, está um pouquinho travada. Não sei se para vocês também. Enfim, eu vou deixar. Oi, agora você destravou, Fátima. Então, assim, a ideia é quando eu trago, né, o que a gente chama de mediadores, na verdade, os mediadores eles vão introduzir o assunto, né? Não é uma exposição como a gente costuma fazer em congressos, né, em que a gente coloca PowerPoint, coloca vídeos, mas é mais uma introdução ao assunto e a gente vai ter justamente uma conversa, né? Claro, para ficar mais organizado, eu vou perguntando, né? Alguém quer colocar alguma coisa, mas o ideal é que vocês também falem do trabalho de vocês, tragam dúvidas, né? Então, aproveitem a expertise da Silmar, a expertise da Fátima. Então, se quiserem alguma sugestão, né, no trabalho de projetos sociais, elas estão aí para mediar isso. Então a gente chama de mediadores, porque na verdade é mais uma conversa que vai ter um direcionamento, né? E vai ter essa expertise de duas profissionais que têm trabalhado e bem, né, a gente tem visto os resultados do trabalho de vocês nas redes, enfim, até antes das redes, né, Silmara? Conheço o trabalho da Silmara já há muito tempo, muito antes da internet ter, né, toda essa projeção, mas a gente fica então muito feliz de ter vocês aqui. Hoje a gente não vai ter muito público porque já está todo mundo em vias de apresentações de final de ano, né? Várias pessoas falaram para mim que queria muito estar presente, mas já tem um compromisso. Então a gente também vai encerrar, né, com essa roda, as rodas do ano, e a gente retoma no ano que vem. Mas em dezembro a gente falou, não, já não vai rolar, né? Porque tá todo mundo descabelando, né? Em dezembro. A gente coral trabalha pra caramba, né? Mais do que a gente dá conta até. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Silmara, que vai introduzir o assunto e contar um pouquinho da experiência dela no Bacarelli. Bom, gente, obrigada em primeiro lugar pelo convite, Ana. Foi uma corrida, mas deu tempo de eu chegar aqui, que eu estava lá no Bacarelli até agora há pouco. E obrigada por eu poder falar um pouco do nosso trabalho lá. Bom, o Bacarelli ele existe há 25 anos, né? Foi uma iniciativa do maestro Silvio Bacarelli, porque nós tivemos um incêndio de uma grande proporção lá em Heliópolis e ele estava assistindo o noticiário. Quando ele viu aquilo, ele falou assim: gente, eu não posso ficar sentado aqui vendo isso pela Globo e não fazer nada, né? Vou tentar fazer alguma coisa. Ele ficou muito sensibilizado. No dia seguinte, logo cedo, ele foi para Heliópolis e foi procurar, viu, né, toda aquela tragédia que tinha acontecido, e ele foi procurar uma escola ali perto, que até hoje a gente é muito parceira do Gonzaguinha, e ele foi procurar a diretora pedindo que ele queria ajudar de alguma maneira aquelas crianças, né, que tinham o pouco que tinham perdido. E através dessa iniciativa dele começou o Instituto Bacarelli, ele sem recursos nenhum de patrocínio, foi do bolso dele. Não era em Heliópolis, né? No comecinho ele fez lá dentro da escola Gonzaguinha, com 36 alunos. Depois dessa iniciativa em 96, ele viu que não dava para ficar ali dentro, que não tinha tanta estrutura, com o próprio dinheiro dele, ele alugava ônibus e levava essas crianças lá para Vila Mariana, né? Para Vila Mariana, onde só tinha os cordas na época, não tinha canto coral. Canto coral começou em 2000, no ano 2000, com o maestro Elias e com a Thelma Cham. Em 2002 eu fui convidada. Eu já tinha um contato com o maestro Bacarelli, que eu já tinha feito um trabalho com ele em 99, que não tinha coral e ele precisava fazer uma apresentação até com o Instituto Bacarelli, e eu tinha o coral do Pio X. E ele veio um dia para Jundiaí para conhecer meu trabalho
E daí eu fiz esse trabalho com ele, e depois, de 99 até não tive mais contato. Em 2002, eu recebi um telefonema do Edilson me convidando para eu fazer uma entrevista. E foi lá que eu comecei o coral. Já tinham dois coros e ia ser o terceiro coral, com o coral do DER. O que que é DER? Não era de Heliópolis as crianças. O patrocínio que a gente, o primeiro patrocínio que nós tivemos era através da Volkswagen. E a Volkswagen pediu que, a partir desse patrocínio, ela queria que crianças da comunidade do Departamento de Estrada e Rodagem tivessem essa oportunidade, que eram as crianças de São Bernardo. Então eu fui para São Bernardo e fiz um teste com essas crianças. Iam ter 40 vagas e nós tivemos que selecionar 40. E hoje foi um dia muito especial, gente, porque eu reuni 7 desses alunos. Não sabia nem que eu ia vir falar hoje aqui, né? Que a Ana me falou isso ontem e hoje eu ia ter esse encontro com eles. E hoje nós conseguimos reunir 7 desses primeiros alunos que eu tive contato, né? Que foi o meu primeiro coral no Instituto Bacarelli. E foi uma emoção muito grande, que depois eu vou contando para vocês, dos relatos deles, né? De ter tido essa oportunidade da música como transformação de vida, né? E o Instituto, a partir disso daí, começou, de 2000, com o canto coral. Ele começou tanto com o instrumento quanto com o canto coral crescer. Em 2004, nós conseguimos, a partir desse apoio da Volkswagen e da Votorantins, que daí o Antônio Hermílio de Moraes começou a ajudar bastante a gente, nós conseguimos alugar o nosso primeiro prédio lá em Heliópolis, que era uma antiga fábrica de sucos. Onde a gente fazia aula em qualquer canto da fábrica, né? Até dentro das geladeiras. A gente abria a porta das geladeiras, né? Lógico, já não era mais a fábrica de sucos, mas a gente fazia aula num monte de lugar que não tinha tanto espaço, né? E 2007, 2007, o El Sistema veio fazer uma intervenção com a gente. Foi aí que eu conheci o maestro Abreu e a Maria Guinan, que ela esteve no instituto. A partir desse contato, eu consegui para Venezuela para conseguir para ter assim uma experiência a convite deles. Eu fiquei 10 dias lá, né? E tudo isso começou a impulsionar, porque a gente tinha, nessa época, já tínhamos 4 coros, né? E eu achava uma grande dificuldade de não conseguir fazer um programa junto, que eu tinha muito contato com o maestro Reuin Leck, né? Com dos cursos que ele vinha, né, Ana, que você também participou. Eu tinha ido para Indianápolis, e foi aí que eu comecei a ficar instigada de conseguir fazer o mesmo trabalho que o maestro Reuin Leck faz lá nos Estados Unidos. E eu tenho uma ajuda de uma equipe maravilhosa lá no Instituto, né, de professores. Hoje em dia nós temos 16 corais, com um programa de canto coral que tem 7 níveis. E começa através da musicalização infantil. Então, hoje, dentro do Instituto, nós temos 1.200 crianças, 16 coros e 4 orquestras. No meu coro, eu tenho 2 coros, né? O Infanto Juvenil nível 2 e o Infanto Juvenil nível 3. Praticamente 90% das minhas crianças tocam um instrumento e cantam. Então, a obrigatoriedade deles é participar do canto coral até os 14 anos completos. Quando eles entrarem com 15 anos, eles podem escolher se eles ficam só no instrumento ou só no canto coral. A gente tem uma bolsa para o pessoal da orquestra, né, da orquestra juvenil e orquestra sinfônica. E essa semana, quinta-feira, nós tivemos um grande ganho. Pela primeira vez, os nossos alunos do coral jovem, que é o último nível, vão ter também uma ajuda de custo. Por quê? Porque a gente estava perdendo muitos alunos porque precisam sair para trabalhar, né? Precisam sair para trabalhar. E isso foi assim uma grande conquista que eu fiquei muito feliz. É uma bolsa pequena, não é uma bolsa grande, mas ajuda já para eles se manterem dentro do instituto, até mesmo para transporte. Às vezes alguns moram longe, para vir, essa ajuda já é de bom grado para eles, né? E a gente vê que a música lá dentro do instituto tem um poder, como eu tenho certeza que o trabalho da Débora, da Marília,
de todos vocês aqui, da Ana Lúcia, que tem um projeto maravilhoso também, é através da transformação. Né? Então, eu acredito muito na música como formação e transformação. Eu entrei esse ano no mestrado, vou fazer a minha dissertação em cima desse projeto, né, do programa de canto coral, que eu acredito que essas crianças, elas conseguiram ter um diferencial através desse dia a dia da gente lá dentro do instituto, a visão de vida. Hoje, pelo relato dos alunos, 3 dos meus alunos que estavam lá hoje falaram que sente muito porque o pai tirou eles do instituto em 2005, quando a mãe adoeceu, uma tinha 14, outro 15 e outro 16, para cuidar da mãe que tinha câncer. E eles falaram que se eles continuassem, pudessem estar no instituto, com certeza eles poderiam até ter tomado rumos diferentes. Graças a Deus, todos que estavam lá estão num rumo bem bacana da vida, mas falando que o instituto fez um diferencial na vida deles. E a gente fica muito feliz isso daí, né? Nessa minha turma desse ano, eu tenho 3 meninas que já falaram que vão ser regentes. Para nós, professores, é o maior presente, né? Falar assim, professora, eu quero ser regente, né? Eu quero seguir essa carreira. E qual é a nossa missão? Colocar essa molecada, né? No trabalho e que se espelhe na gente, que tenham uma conduta, né? Aprendam com a gente. Então, o que eu espero é poder ainda formar muita gente. Hoje nós temos, dos meus ex-alunos, a gente já está com 4 professores lá dentro que saíram do coral e já estão ao meu lado trabalhando. Então, isso é uma grande felicidade. Com certeza, a gente até se emociona, né? E tem Ó, que hoje eu chorei muito, Ana, de ver aquela meninada, assim, já com filho no pé, sabe? E contando as histórias, porque eu aprendi com eles. Eu falei assim que a minha gratidão é eterna para eles. Eu aqui em Jundiaí, eu trabalhava num colégio particular, né? E eu nunca tinha tido contato com crianças e projeto social. A partir do momento que eu tive contato com o Instituto Bacarelli, eles transformaram a minha vida. Não fui eu que transformei a deles. Eu sinto que eu sou uma pessoa melhor hoje através de ter trabalhado em projeto social. Não que eu não, que eu renegue todo meu passado dentro de uma escola particular. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que hoje são músicos, musicistas, porque participaram desses meus grupos que eu tinha aqui. Né? Eu tenho a Juliana, que hoje é doutora em música, foi minha aluna, o Jorge, que é regente de musicais, o Tiago, o Paulo, que saíram do contexto de coral. Mas a partir do momento que eu trabalhei em projeto social, o bichinho pega, o bichinho morde e a gente não consegue mais sair. Porque é uma transformação diária, né? É uma transformação diária que eu fico apaixonada. Eu entro no Instituto Bacarelli, eu esqueço da minha vida. Eu esqueço. Não, mas é isso mesmo. A gente fica muito emocionado, né, de ver como isso impacta não só no aprendizado de música em si, né? Na vida. É na vida. Então eu vejo que tem coisas que às vezes eles têm dificuldades na escola e eles no coro eles vêm aprender, né? Os pequenininhos, por exemplo, às vezes não tem dificuldades básicas assim de coordenação motora, não sabe o que é esquerda e direita, né? Tem um pouco de fica assim um pouco perdido no começo, né? E aí você assim vai vendo o desenvolvimento da criança, quer dizer, aquela criança que era toda descoordenada assim, né, perdida, de repente ela já entrou, né? Você vê que é uma como vou dizer, é uma sinergia que acontece ali no coro, né? Sim. Então, um vai ensinando para o outro, eles vão percebendo que eles são capazes, né? Que eles também podem conseguir, e aí isso vai fazendo com que eles se desabrochem, né? E, Que acreditem neles mesmos, né, Ana? Porque às vezes essa exatamente. criança, ela tem uma marca, né? Eu sentia nisso com eles, até eu falei para eles hoje, né? Eles eram do balacobaco. Porque eram crianças que não eram acreditadas.
Muitas vezes eles escutavam coisas muito negativas. Essa dificuldade, né, da coordenação motora, uma criança que era desafinada, então eles não acreditavam neles mesmos. E sempre a gente tinha um trato lá. Era proibido falar, eu não sei, eu não consigo e eu não posso. Né? Uma vez que eu fui para ver o projeto da Lucy Schmidt, Um Canto em Cada Canto em 2010, eu aprendi com ela que ela tinha um cartãozinho do campeão, né? Da criança sentir valorizada, ser campeã. Então, cada progresso deles era uma vitória. Né? E isso eles falaram hoje, Ana. A gente não imagina a proporção de um elogio que faz uma criança. Nós não, a gente não tem conta do que, às vezes, um poxa vida, parabéns, como você melhorou, é impactante na vida deles. E eu acho que a pandemia foi muito difícil na vida da gente, mas a pandemia ensinou muito a gente, porque a gente entrou na casa dos nossos alunos. A gente não sabia, por exemplo, eu não sabia a dimensão de muita coisa que acontecia com os meus alunos, que a telinha me mostrou. Né? A gente no Instituto nós passamos um ano que a gente viu nossos alunos passando fome. E a gente foi numa campanha muito grande de alimentos, porque quando a gente começou a entrar dentro da casa deles e começou a ver toda a dificuldade que eles passavam, o olhar começa a mudar, né? A gente não sabe o que eles passam. Eu não sabia que aqueles 3 meus alunos saíram do instituto porque tiveram que cuidar da mãe, que estava com câncer, que o pai obrigou eles a sair, né? Até hoje eu acho que tem muita criança que sai por quê? Porque tem que ir trabalhar, porque tem que cuidar do irmão pequeno, né? Eu já vou passar a palavra para a Fátima, mas eu lembrei de uma situação também que me impactou muito, porque eu tinha um aluninho, né, num projeto social que eu trabalhava em São Paulo, né, era um projeto do Hospital Samaritano, isso nos idos do ano 2000, 2001, por aí. E esse aluninho chegava no ensaio e ele deitava e dormia. Ele ficava dormindo, né, durante o ensaio inteiro. Aí eu fiquei incomodada, né? Falei assim, poxa, mas será que meu ensaio é tão chato assim, né? Que a criança tá dormindo, poxa, não tem nada que eu faça aqui que chame a atenção dela, né? E fui conversar com o assistente social. Falei, olha, o aluno tal, ele passa o ensaio inteiro dormindo, ele não tá aproveitando, acho que ele não gosta de canto coral, né, tal. Aí a assistente falou, bom, eu vou lá então ver como é que é a realidade da casa dele. E aí, na semana seguinte, a assistente social me deu o seguinte feedback, que ela tinha conversado com a mãe, e ela descobriu que toda sexta-feira à noite o pai bebia, e aí o pai espancava a mãe e a criança não dormia. E ele ficava com medo durante a noite. Então, quando ele chegava no sábado de manhã, era o lugar que ele se sentia acolhido, que ele se sentia seguro. E ele dormia ali, né? Então, assim, isso impactou, né, para mim de uma maneira, né, que é o que você falou, a gente trabalha com projeto social, a gente não é mais o mesmo. Porque a gente não imagina o que passam essas crianças, né? Nesse projeto social também eu tive uma menina grávida de 13 anos, né? No projeto. E aí você vai ver assim um pouquinho mais, né? Deixa eu perguntar para a assistente social como que é a vida dessa menina, né? E eu fiquei assim muito tocada também pelo que ela passava, né? E a gente fez também, né, um enxoval para ela no coral, a gente ajudou. Enfim, né, foi uma situação bem difícil também, mas a gente pede a Deus para dar força e a gente conseguir levar adiante, né? E o nosso Mas olhar, né, Ana? E o nosso olhar, porque num ensaio a gente consegue detectar muita coisa na criança. Você que viu esse menino que dormia, né? Uma criança que chega muito triste, uma criança que tem uma agressividade. Sempre que eu falo, quando a gente tem as nossas reuniões pedagógicas, que a gente traz à tona, né? Fulano tá muito agressivo, vamos investigar o que está acontecendo. Porque às vezes uma criança agressiva é que a agressividade está vindo dentro de casa. Então é aquela criança que o pai bate, ou ela vê o pai bater na mãe, tudo isso tem muito a ver, né? Então o nosso olhar, o nosso radar ali, ó, tem que estar direto ligado. essa questão da agressividade também, a gente tinha um aluno que era muito agressivo e ele, quando ele, por exemplo, a mãe contou para mim, né, que quando ele aprontava alguma, o castigo dele era não ir para o ensaio do coral. É, e isso acontece muito, né? E ele ficava super agressivo porque era uma das coisas que ele mais gostava de fazer.
Eu falei, mãe, não é por aí, né? Porque ele ficava muito bravo, nervoso, né? Ah, dentro de casa porque queria ir pro coral, mas era o castigo dele não ir pro coral. Eu falei, aí agora eu sempre coloco, né, quando eu faço reunião de pais nos projetos, eu falo assim, gente, olha, se vocês tiverem que dar um castigo, não atrapalhe o meu trabalho, tá? É Porque a isso aí. criança que falta, aí vai atrapalhar o meu trabalho, né? Então, ache um Ana, outra forma. então isso me lembra dentro de sala de aula também, né? Que como o nosso projeto acontece dentro da sala de aula, acontece muito dos professores, dos outros professores, e ter como castigo não ir para não participar da aula de música. Aí a gente, não, porque aqui ele é muito levado, se não pode ser na sua, mas na minha não é. Então, deixa ele participar, porque isso vai ajudar você na sua aula também, né? Ele encontra um lugar de aconchego, onde ele se sente livre e atento, né? Então, isso é importante. Eu estar falando isso, eu me lembrei, assim, o que acontece, né? Tem muitas similaridades aqui, né? Sim, eu estou ouvindo a Silmara falando, assim, gente, é igual, é isso aí, acontece muito, tudo isso, né? A gente se emociona, né? Não só quando a gente vê isso, mas a cada ensaio, né? A gente sente aquele arrepio, né? De ver se como que cada um chegou, né, no início dessa caminhada com a gente e ele desenvolvendo, ele crescendo e a gente também, né, como a Simara falou. Nós, eu acho que nós somos muito mais abençoados, né, com essa vivência com eles, porque a gente aprende tanta coisa, né? E coisas, muitas, né, delas que a gente não aprende dentro da academia, né? A gente é preparado, mas nem sempre é preparado para essa vida, para isso que a gente assiste, né? Que a gente troca durante o contato, né? As nossas aulas com os nossos alunos. Beleza, mas então eu já vou passar a palavra para você, Fátima. Então, gente, meu nome é Fátima Mendonça. Eu sou coordenadora de canto coral do programa Aprendiz. Ele é um programa que já existe há 22 anos aqui em Niterói, Rio de Janeiro. E não sei, é um programa que ele é patrocinado pela Prefeitura Municipal, né? Esse olhar da Prefeitura, do governo, né? Para essa necessidade, né? Então, nós somos um programa de desenvolvimento social através da arte, da música, e ele mantido pela prefeitura e ele acontece dentro da escola, né? Então, a gente atende essas crianças dentro da escola municipal, há 22, nós fazemos 22 anos, né, esse ano, e é onde a gente vê a transformação de vida, né, dessas crianças, dando legitimidade, pertencimento, né, quando a gente vê que eles, nossa, eu consegui fazer isso, eu consegui realizar, isso assim é muito bom. E a gente se preocupa muito não só o nosso programa, né, mas nós como mestres, como professores, educadores, com amadurecimento, com desenvolvimento assim pleno, global desse aluno, não só na área musical, mas o que a gente puder fazer para transformar essa vida, né, em pessoas melhores, né, junto com a gente também, essa transformação de mão dupla, isso é importante. Então o programa ele é dividido assim em três eixos, né? Assim, você tem a iniciação musical que a gente trabalha dentro. Nós estamos há 2000, mais de 2.000 alunos, né? 2000, atualmente 2.100, mas já está o prefeito já divulgou a ampliação. Nós vamos para 7.500 vagas, né? A partir do próximo ano. Então, assim, a gente começa com a iniciação musical. Para terceiro e quarto anos, né? Isso também vai se ampliar a partir do próximo ano. Então, eles têm um encontro com a gente e a iniciação está dentro da grade
escolar, né? Então, essa criança tem 50 minutos de aula semanalmente, né, com os nossos professores. Nós temos o segundo estágio, que é instrumento musical e o canto coral, que trabalha assim, no contraturno, né? Também é uma vez por semana e a gente se encontra 2 horas. Então, aqui em Niterói, todas as quartas-feiras, as aulas vão até 10 horas. Então, a gente aproveita esse horário de 10 a meio-dia e de 3 às 5 no turno da tarde para a gente ficar com essas crianças que escolhem, né? Que faz a inscrição para poder aprender. Então, e é aberto, né, a todos. A gente tem aula nos instrumentos, tem violino, viola, cello, flauta transversal, clarinete, percussão, violão, cavaquinho, canto, no canto coral, né? E é isso, isso. Durante essa semana, né, que eles têm essa aula. E a gente tem, assim, a Casa Aprendiz, que é assim, um local que funciona como uma escola, né, de música, onde essas crianças, elas que querem prosseguir nos seus estudos, né, que já sai do fundamental, que querem continuar ao estudo da música. Então ele vai ter ele vai ser inserido dentro das nossas orquestras, né? Tem várias formações orquestrais, tem o coro aprendiz musical, que é um coro que são alunos mais velhos, né? E eles têm aulas de teoria, eles têm preparatório para aqueles que queiram ingressar nas faculdades. E até então a gente tem tido assim, 100%, graças a Deus, de acerto no sentido de entrada, né? Todo mundo que fez a prova participou do vestibular e eles passaram. Então, aqui tem a UFRJ, tem a Unirio, então nossos alunos estão. E uma coisa assim que dá muita alegria para a gente, que a gente tem o retorno desses alunos, né? Que nós temos alguns professores já que trabalham no nosso programa, que participaram, né? Foram alunos do programa e que retornam, né? Como professores e recomeça esse processo que não termina, né? Que nunca acaba, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, né, junto com eles. E eu acho que assim, eu consegui resumir um pouquinho também para a gente ouvir um pouquinho, né? A Marília ali já levantou a mão, para a gente também ouvir um pouquinho da experiência. Silmara, ano que vem, se Deus quiser, eu vou te visitar. Tô doida E eu para ir. também. Vamos lá, vamos lá. Vamos trocar aí. Vamos trocar. Ai, Bem assim que eu vou aí. Vamos sim. Eu nossa, acho que com é muito certeza. importante, né? Muito importante. Isso, é muito. Nós também temos um apoio, viu, Fátima, da Secretaria Municipal da Educação. A gente tem uma parceria, um apoio pequeno, uma parceria pequena, mas as crianças entram no Instituto através da Secretaria Municipal da Educação. E eu acho que isso, se todas as escolas, né, pudessem ter esse trabalho musical, né, Fátima, que você Poxa, desenvolve aí. Eu tinha aqui em Jundiaí quando um projeto também que, infelizmente, quando mudou o governo, a secretaria cortou, a prefeitura cortou. Isso que devia de ser assim, regra, né? Não mexe, pode entrar qualquer partido político, mas não mexa com o canto coral, não mexa com a música na escola, né? Eles é, adoram cortar um projeto que está dando certo, né? com certeza. Aqui em Mas eu Niterói a fico gente muito tem. feliz em saber que durante 22 anos você tem esse Sim, apoio. sim. Nossa, eu E fico assim, muito houve feliz. mudança de governo e assim, começou como um projeto e ele se transformou em programa, né? É, isso é muito importante. Reconhecido, né? E isso é importante, porque não deixa terminar, né? Um Sim, trabalho tão importante que a gente sabe que é para essas crianças. com certeza. Com certeza. Marília quer falar, né? Marília. Marília, fala aí. Professora, boa tarde. Eu falo daqui de Manaus. A pergunta é para as duas palestrantes que estão falando, como que vocês desenvolvem
essa parte de atividades complementares através da internet. Se vocês fazem isso com as pessoas enroladas no projeto, de que maneira vocês fazem? Porque eu imagino que o conteúdo é extenso e agora com o avanço da tecnologia, certamente é um campo aberto para a gente trabalhar. Se vocês desenvolvem, mandando atividades para eles, mesmo não indo lá, eu sei que eles vão lá uma vez por semana, que você já falou, mas se vocês fazem essa atividade complementar através das mídias. Obrigado, Marília. Estou aqui em Manaus, tá? Bom, Marília, nós desenvolvemos muito a parte online durante a pandemia, né? Os nossos alunos vão 2 vezes por semana para canto coral, de 1h30 cada aula, 2 vezes por semana na aula de coletivos ou individuais de instrumento, e agora nós conseguimos também colocar o curso de teoria para eles, né? E tem as orquestras, então, às vezes o aluno vai todo dia no instituto, de segunda a sábado. Só uma turma que a gente tem online, que é a turma de teoria de sábado, das 11h30 ao meio-dia e meio. O resto é tudo presencial, né? Tudo presencial. Às vezes a gente manda algumas atividades, por exemplo, uma partitura, porque os meus alunos já leem muito bem partitura. Então eu mando uma partitura para eles estudarem, que na próxima semana já tem leitura melódica, né? Então a gente faz o coreógrafo monta uma coreografia, a gente grava e manda para eles pelo grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo direto do WhatsApp para eles estudarem essa coreografia, né? Então, essa ferramenta da internet hoje em dia é mais para aula de teoria e para algumas coisas de partitura, de olha, gente, eu preciso que vocês estudem essa música, essa letra, ou de inglês. Eu quero que vocês traduzam, interpretem essa música que a gente vai trabalhar. Então, é essa ferramenta hoje em dia que a gente trabalha online. Fala, A Fátima. gente também, durante a pandemia, como a gente as escolas estavam fechadas, né? A gente trabalhava dentro da escola, então a gente passou a montar kits de aulas e mandar, né, para os alunos ou para a própria escola, e o professor da escola, a coordenação enviava para os alunos terem aula, né? A gente fazia aulas menores de 5 minutos, 6 minutos, e passava isso. Aula de teoria, as aulas também de instrumento que dava para fazer, a gente fazia, ensaio de coro virtualmente, a gente fazia. Depois, após a pandemia, quando com o retorno, o nosso trabalho é o presencial, né? Coro é presencial, a gente até faz porque se não tiver outra maneira, né, de fazer. Mas como a Silmara, a gente envia vídeos, links para assistir, músicas, né? Mas não aula em si. É tudo no presencial mesmo. Graças a Deus, né, Fátima? Gente, nada do que ter nossas crianças ali, né, gente? Ai, que delícia! Como eu sofri muito, no. A gente tinha que manter, né, Fátima? Manter aquela molecada, né? Mas nada do que tá presencial com eles, né? Ali, Até a gente fez vídeos e tudo, mas não é a mesma coisa, gente. não, não é. 1, 2, terceiro, quarto, aí você já fica, né? Ai, eu tenho que filmar. Nós mesmo, como regente, quando E, mandava assim, vai participar do festival, manda um vídeo, grava um vídeo apresentando o coreô. Não, gente, eu não quero, e eu não não sei se aguento. aconteceu com você, Fátima, mas durante a pandemia, nós entramos online, nós fechamos tudo em março, né? E o convênio com a prefeitura foi cortado. Não teve mais convênio nenhum durante a pandemia. E nós nos mantivemos dando aula, mesmo sem receber, durante um ano. Durante um ano a gente trabalhou com as crianças online sem receber, porque a gente não tinha o patrocínio, né? E foi assim, eu acho que foi uma doação muito importante para cada um de nós
enquanto um projeto, né? Enquanto um projeto social e com tudo que a gente vivenciou, né, durante a pandemia. E Mas um projeto infelizmente a gente que, não teve Silmara, que apoio. a gente acredita, né? A Nossa! gente também, assim, não é sempre tudo mil maravilhas. Não. O ano passado, por conta de contratos, né? Porque você vai renovando também o contrato. Aconteceu alguma coisa que nós ficamos também um período sem receber, mas nós não deixamos de trabalhar A em gente não momento deixa, algum, não né? deixa, né? Graças a Deus agora a gente está com perspectivas e tudo certo, e até essa mudança para os professores foi muito boa, porque finalmente os professores acabaram de ser, foi em setembro, assinar a carteira, né? Dos professores, todos os professores. Vocês são Então, CLT, então? CLT. agora, assim, o que que Beleza. acontece? A prefeitura, como não pode fazer esse contrato, né, porque senão gera o vínculo, eles fazem uma licitação para uma empresa fazer a gestão, né, essa parte administrativa. Então, através dessa empresa, ela contratou os professores. Ah, legal, muito importante isso, que bacana. Acho que a Débora quer falar. Fala, Débora. Débora. A Débora também já pode contar um pouco, né, do projeto dela. Depois Ah, na sim. fila, depois na fila também a gente tem a Alexandra, que está falando lá de Boa Vista, Roraima, e também trabalha, né, num projeto social, então a gente tem mais compartilhamentos aí, que bom. É só um comentário também, né, sobre a tecnologia, porque nem sempre os alunos têm acesso, né? É um celular para a família inteira, é o celular do irmão mais velho, celular, não tô falando nem de computador, né? Isso eu tenho visto bastante lá na Gerando Falcões, né? Que às vezes demora. Ah, o meu celular estava comigo, eu estava trabalhando, por isso que ele não mandou atividade quando a gente não tem aula presencial, né? Então, é algo que eu não uso, assim, só quando é para. Ah, essa música aqui do YouTube, escutem, né? Mas não para como meio pedagógico mesmo, eu acabo não usando. Bom, eu sou a Débora, eu estou em São Paulo, sou de São Paulo. Até julho eu trabalhei nos polos da Fundação Casa, do Projeto Guri, nos polos dentro da Fundação Casa, com as casas masculinas e femininas de internação e provisória. Provisória é quando